assistência às pessoas com AIDS, não é entregar uma vela e deixar a pessoa morrer, porque não é essa assistência que a gente dá. Porque muitas vezes eu já vi médicos, epidemiologistas, falando de uma tal maneira que parecia que nós, doentes de AIDS, nós éramos verdadeiros cadáveres. Olha que cadáver incômodo que eu sou, que volto uma vez por ano no teu programa. É um cadáver mais incômodo do mundo. Os cadáveres realmente bem comportados, eles deitam e são enterrados. Cadáver mal comportados nós somos, né? Então, é verdade que não existe nada dessa relação absoluta, quer dizer, essa coisa de fazer da epidemia, essa condenação à morte, é equivocada. Eu vi um médico dizendo recentemente que o Brasil não deveria usar a AZT, comprar a AZT para o serviço público, porque eles vão morrer mesmo. Isso saiu numa revista Isto É. Ora, eu acho que nós temos que imaginar, acabar com toda a ideologia que cerca a AIDS e começar a imaginar que essa é uma doença tratável, essa é uma doença que tem recursos para usá-la. É preciso imaginar que o Programa Nacional de Controle da Epidemia pode, através de um bom serviço de informação, educação, prevenção, evitar 1/3 dos casos que vão aparecer nos anos 90. Essa é uma previsão da Organização Mundial de Saúde. E essa é uma previsão que pode ser funcionada no Brasil. Então, nós temos que inventar este programa. E nós temos que exigir. Existem algumas iniciativas governamentais brasileiros, como, por exemplo, a Prefeitura de Santos, a Prefeitura de São Paulo, alguma coisa no governo de São Paulo e também no Rio de Janeiro, na Prefeitura do Rio de Janeiro, que são iniciativas que são ainda boas, mas que são localizadas. É preciso que esse país tome consciência da necessidade de controlar a AIDS realmente. É preciso que o ministro da Saúde realmente imagine que nós estamos diante de uma epidemia que vai colocar em risco a vida de muita gente, e pior do que isso, vai nos colocar diante de uma epidemia tão grande que nós não vamos ter recursos para sustentá-la. Ora, eu me pergunto, para onde foram os 36 milhões de dólares que o antigo programa de AIDS tinha e que não fez nada? E foram para onde? E onde foram? Isso eu me pergunto, não sei onde foram. Eu sei, por exemplo... Os remédios, o AZT, por exemplo. O AZT, por exemplo. O AZT nunca foi comprado no Brasil, tem essa ideia de que é muito caro, então não dá para comprar para doente pobre. O que é uma coisa muito absurda, porque nós vamos ter remédios para a AIDS cada vez mais caros e remédios para uma série de outras infecções e doenças cada vez mais caros, e que nós temos que ter no programa de AIDS, inclusive, uma política de importação de medicamentos e de medicamentos, inclusive experimentais, que tem que estar dentro deste programa para que nós não, inclusive, tenhamos uma dependência econômica maior ainda e aumente mais nossa dívida externa por causa desse tipo de medicamento que nós vamos ter que comprar em grande quantidade daqui a pouco. Mas então nós temos que ter uma boa política de importação. No caso do AZT... Só um segundo. O AZT, por exemplo, você toma o AZT? Eu tomo o AZT. E toma diariamente? Diariamente. O AZT tem que ser usado diariamente. Ele tem uma dose que varia de pessoa para pessoa. Estou fazendo uma série de... É um medicamento que ainda está em experiência. Agora, eu te conto uma história, então, em relação ao AZT. Sobre a campanha que eu estou fazendo para desmistificar o AZT. O AZT está ligado exatamente dentro da fantasia da incurabilidade da AIDS. Então, ele chegou dizendo, a AIDS é incurável mesmo. E o AZT é uma droga de doença terminal. Então, você toma o AZT para segurar um pouco as pontas e para terminar. E para morrer. E fizeram muita campanha para dizer que o AZT tinha muito efeito colateral, que o AZT isso, o AZT aquilo, e que me parece que é um pouco dizer, não, isso é uma droga experimental ainda, não vamos usá-la, vamos importá-la no Brasil. Em 88, quando nós brigamos muito para importar AZT no Brasil, porque estava com a maior dificuldade, a gente tinha que ser verdadeiros contrabandistas para importar AZT no Brasil. Eu me lembro que nós fizemos várias declarações, a família Enfio, né, fez várias declarações, e a resposta dada pelo Ministério, através de um dos seus burocratas, que todo mundo deve ter visto isso, saiu no Jornal do Brasil, ele dizia que AZT é coisa de bicha rica. Isso em 88. Bom, nessa mesma época, eu sei que o Ministério comprou caixas e caixas de AZT, uma quantidade mais ou menos indefinida, mas comprou na vontade da então dirigente do Departamento de DST-AIDS, não comprou legalmente, o AZT não podia ser distribuído. O que acabou acontecendo? Acabou que esse AZT ficou guardado no banheiro do Ministério e foi distribuído agora em fevereiro, quando a marca de fim de prazo do AZT era fevereiro de 1990. No Grupo Pela Vida a gente recebeu algumas caixas que tivemos que distribuir rapidamente, já superados. Porque não houve programação, havia recurso e não havia programação. As coisas eram tão absurdas que em 1989...
esse mesmo DST-AIDS do Brasil fez uma programação para a Organização Pan-Americana de Saúde, pedindo um projeto enorme de milhares e milhares de dólares, e entre as coisas que se propunham no projeto, olhem o que significa a imagem de AIDS que essas pessoas têm. Entre as coisas que se propunham no projeto, propunha-se a elaboração de 10 mil panfletos no Brasil para índios. Panfleto escrito para índio. E eu perguntava em que língua? E para quê? Por que não outro tipo de projeto que levasse em conta a especificidade dos índios? Vamos chegar para o índio para falar em vírus? Vamos chegar para o índio para contar a medicina branca? Ou vamos contar para o índio exatamente através o respeito à cultura dele? Como é que se bola um projeto que não leva em conta que a AIDS tem uma determinação cultural e que a gente tem que falar de AIDS para todo mundo? Como nós não levamos em conta no Brasil ainda, através das nossas publicidades enormes de televisão, que foram tão poucas e tão mal feitas? Por que não se leva em conta as crianças? Como que os pais falam com as crianças sobre AIDS? O que os pais estão contando para as crianças? Como que se conta para as pessoas, para as mulheres, como se conta para as pessoas que não sabem ler o que é a AIDS? Como se conta para as pessoas que têm dificuldade de entender um conceito complicado como de linfócito ou de vírus? Então é preciso levar em conta a distinção cultural de todo mundo. E eu acho que isso aí é uma das questões básicas. Por isso que existem grupos como a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, da qual eu trabalho, o grupo que eu estou fazendo parte, o Grupo Pela Vida, os GAPAs, em toda parte do Brasil existe, pelo menos em cada capital existe um GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, essas organizações comunitárias que estão mobilizando a comunidade para integrar a informação dentro da vida da própria comunidade. Isto é vida, isto é a gente voltar às raízes da vida e dizer nós estamos protegendo a vida. Ora, sem que o programa governamental leve em conta isso, eu estou aí, se você quiser mostrar, trouxe aí algum tipo de material do grupo e meu livro, né? Também. Agora, em relação a essa ausência de programa brasileiro, é muito lamentável... Como é a AIDS e como evitá-la? Esse é um programa da BIA. Temos ali também um outro que é o texto, Viver a Vida Positivamente, para pessoas que já estão vivendo com AIDS, né? E esse é o do Grupo Pela Vida, esse outro colorido. Esse eu já mostrei. Que era enfim, a gente vai agora, no Rio de Janeiro, dia 15 de setembro, inaugurar a nossa sede, na Rua Lopes Quintas, no Jardim Botânico. Você está convidado para comparecer no dia 15 de setembro nessa inauguração. Nós queremos que as pessoas entendam também melhor o que é AIDS. E é muito importante que as pessoas vejam pessoas com AIDS. Existe um mistério em torno da AIDS que muitas vezes é um constrangimento muito grande da pessoa que tem AIDS de dizer: eu tenho AIDS e sou homossexual. Isso são responsáveis por causa dos preconceitos todos que se envolvem a homossexualidade. Não, e tem um preconceito maior ainda, quer dizer, eu tenho AIDS e não sou homossexual. Exatamente isso. Né? E não sou hemofílico, e não sou homossexual, e não transo droga. Pois é, essa dificuldade nós estamos criando para uma sociedade inteira, e como nós não estamos criando isso para os nossos adolescentes? Olha, nós temos que acabar com os preconceitos. Isso é uma função essencial que nós cumprimos hoje. Todo cidadão tem essa responsabilidade, e ele tem a responsabilidade de imaginar que quanto maior é o desafio da AIDS, maior é o desafio que ela representa em termos de direitos humanos. O que nós lutamos é pela cidadania de todos. Nós todos temos direito a compreender o nosso próprio corpo, nós temos o direito ao prazer e nós temos o direito de nos proteger contra todas as espécies de violência, inclusive a violência da desinformação, inclusive a violência de uma informação que reduz a AIDS a uma mitologia e não faz dela realmente uma doença que pode ser evitada, que pode ser combatida, e faz do doente de AIDS um morto civil. Eu acho que realmente nós temos uma resposta a tudo isso, e é uma resposta que eu acho que deve ser emocionada, porque a emoção é fundamental para a gente enfrentar uma situação limite como a AIDS, essa resposta emocionada de gritar permanentemente viva a vida. Eu acho que enquanto a gente estiver gritando viva a vida, enquanto a gente estiver falando a vida vale a pena, nós somos seres vivos num planeta vivo, nós não nos deixaremos abater por nenhum vírus de segunda categoria. Herbert Daniel, muito obrigado pela tua presença aqui, e continue vivo. Daqui a pouco a gente volta. Continuaremos.